Bem-vindos de volta à nossa série no livro de Provérbios. E hoje nós estamos no capítulo 4, versículos 10 a 13. Então, Provérbios capítulo 4, versículos 10 a 13. E vamos prosseguir e ler. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Vamos ao Senhor em oração. Pai, muito obrigado por este dia, pelo privilégio de poder estudar a sua palavra com os jovens, Senhor, talvez até ao redor de todo mundo, e eu oro por eles, Senhor, que eles conheçam Teu Filho, que eles cresçam e se deliciem nele, que eles confiem nele, que eles sejam conformados com Sua imagem. E, Senhor, eu oro como aqueles que creem, como aqueles salvos pela graça, que ao olharem para a Tua palavra e aprenderem a sabedoria, obedecem ela. Ó meu Deus, o meu tempo nesta terra, muito dele já passou. Mas muitos dos jovens que estão ouvindo a minha voz, a vida deles está apenas começando. Ó meu Deus, eu oro para que comece bem. E o mais importante, para que termine bem. Para o seu próprio bem. Senhor, mas o mais importante, para a glória e a honra do Teu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Agora vamos, é claro, falar sobre sabedoria hoje. E vocês vão ouvir algo que vocês têm ouvido de novo, de novo e de novo e de novo. E ouça, aprenda a obedecer. Na verdade, conforme você analisa os primeiros 7 capítulos do livro de Provérbios, parece estar dizendo sempre a mesma coisa de novo e de novo. Ouça, obedeça, ouça, ouça, obedeça. Mas, jovens, ouça, não é tão complicado. Agora, eu não disse que seria fácil. Pode ser extremamente difícil, mas não é tão complicado. Antes de tudo, é crer no Evangelho. Essa é a porta, e é o caminho, e é o fim. É confiar em Cristo. Hoje, eu me sento aqui com uma forte garantia de uma confiança, a alegria de um futuro lar e glória. E é apenas por causa de Cristo. Não porque eu ensino a Bíblia, não porque eu fui um missionário, não porque eu sacrifiquei algo. Jovens, perceba que se eu fosse julgado, não apenas pelo meu melhor dia, mas também pelo meu melhor momento, a minha melhor obra, isso não seria suficiente para eu recuperar a comunhão com Deus. A nossa vida com Deus é completa e única, exclusivamente por causa da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Ele é a nossa única esperança. E sim, nós queremos aprender o livro de Provérbios, e queremos ser sábios, e queremos caminhar de uma maneira como as pessoas nobres. Mas essa não é a esperança da nossa salvação. Não por obras. Nunca seremos capazes de nos orgulhar, exceto na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito, muito importante. Agora, vamos simplesmente passar por isso. Há tanto para aprender e tanto que vocês precisam ouvir de novo e de novo e de novo. Por que eu sei isso? Porque eu sou muito mais velho que vocês e eu preciso ouvir isso todos os dias. Então, Provérbios capítulo 4, versículo 10, começa com... Eu quero ler 2 versículos aqui, quero ver a admoestação que nos é dado, e isso é encontrado no versículo 10 e versículo 13. Então, versículo 10, ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Versículo 13, retém a instrução, e não a largues, guarda, porque ela
é a tua vida. Então, nós temos advertências e nós temos as consequências para a obediência. Então, vamos primeiro olhar para as demonstrações. Ouça ou ouve, filho meu. Agora, a palavra ali significa perceba, preste atenção. Quantas vezes a sua mãe disse para você, o seu pai disse, você está me ouvindo? Você não me ouviu. E o que eles estão implicando, não apenas se você ouviu o som, mas também se você entendeu. E compreendendo isso, você respondeu. E é a mesma forma aqui na palavra de Deus. É um sinônimo, basicamente. Ouve significa ouvir e obedecer. Ouvir e responder. Ouvir e agir. E isso é muito, muito importante, especialmente se vocês gostam de ler a Bíblia, especialmente se vocês gostam de estudar doutrina e teologia. É tão fácil de ouvir, de uma maneira, é muito fácil de aprender. E também muito fácil de se orgulhar do que nós aprendemos. Mas nada disso é o objetivo do aprendizado. O objetivo da aprendizagem é obedecer. O objetivo de ouvir é entender para obedecer. Então ele diz aqui, ouve, perceba, preste atenção, filho. Versículo 10. Nós não devemos apenas ouvir, mas também diz que nós devemos aceitar ao ouvir. A palavra significa tomar na mão, tomar algo nas mãos. Não apenas tomar nas mãos, mas carregar isso com você, para tornar isso seu. E jovens, a menos que vocês tenham uma memória fotográfica, é por isso que nós lemos a Bíblia. Como esta passagem, meditamos nela, pensamos. Agora, quando você ouve a palavra meditação, eu não quero que você pense que nós deveríamos subir em uma montanha, cruzar as pernas e entoar algum mantra. Esse não é o que nós estamos falando. Estamos simplesmente falando o seguinte, você tem que pensar continuamente sobre o que você leu. Olha, eu sou de uma fazenda e as vacas, elas remoem. E o que isso significa? Bem, elas têm 4 estômagos. E então elas mastigam a grama e engolem. Então elas vão ruminar de volta e vão mastigar de novo e vai engolir. E elas vão ruminar de novo e vão engolir. E assim por diante. E você sabe o que elas estão fazendo? Elas estão tirando todos os nutrientes daquela grama. É a mesma maneira que você e eu somos chamados a fazer, mastigar a palavra de Deus e engolir. Mastigar de novo e engolir. Você poderia pegar qualquer um desses versos e passar o resto da sua vida meditando sobre isso e considerando como pode ser aplicado à sua vida. A palavra de Deus é, em alguns aspectos, como Deus, no sentido de que não pode ser exaurido por vocês ou por mim. Então, nós não queremos simplesmente ouvir, mas também nós queremos levar conosco em todos os lugares que nós vamos. Se lembre, algumas pessoas apenas passam um tempo tranquilo quando elas se encontram com o Senhor por cerca de 15 minutos. É como se elas trancassem o cristianismo delas e a Bíblia em um armário e voltassem só na manhã seguinte. Essa não é a vida cristã. Ou você simplesmente faz essas coisas quando você vai para a igreja. Essa não é a vida cristã. Você estuda a palavra, você entende a palavra e você leva a sabedoria com você ao longo do dia para que você possa realmente aplicar ela na sua vida, glorificando a Deus e ficando longe de problemas. Então ele diz para ouve as minhas palavras, aceita as minhas palavras. Então no versículo 13, retém, significa aprender. A ideia é agarrar, se agarrar em algo com firmeza e com força, se agarrar, reter, é como se sua vida dependesse disso, porque eu posso garantir a você que sim. Agora se lembrem, jovens, vocês realmente acham que eu estaria perdendo meu tempo aqui se isso fosse um assunto trivial? Eu estou ensinando vocês porque conhecer a palavra de Deus é questão de vida ou morte. E a obediência leva à vida, a desobediência leva à morte. Conhecendo Cristo é vida. Se não conhecer Cristo, será julgamento. Então, de alguma maneira, eu posso aplicar o que o apóstolo Paulo disse em relação ao Evangelho. Ele disse que era um aroma de vida para alguns. Ele traz vida a eles, porque eles acreditam no Evangelho. E era um aroma de morte para outros, porque esses se recusavam a acreditar, e se recusar a acreditar resulta na condenação. Isso é muito, muito importante. Vocês devem ouvir e vocês devem aceitar como palavras verdadeiras próprias de Deus. Então, você precisa segurar, agarrar,
Então, versículo 13, retém a instrução e não alargues. Não largue, não deixe ir. A palavra significa literalmente deixar algo afundar, ou falhar, ou simplesmente deixar em paz, abandonar. Não deixe ir. E aqui está o que vocês precisam entender. É realmente fácil começar uma corrida e é muito difícil terminar uma. É muito fácil aceitar algo na sua vida, mas também é muito fácil negligenciar esse algo, esquecer ele, deixar abandonar. E é por isso que nós estudamos as Escrituras de novo e de novo e de novo. Eu realmente não posso dizer a vocês quantas vezes eu estudei o livro de Provérbios, mas é muito. Mesmo com os meus filhos, o mais velho tem 19 anos, quantas vezes nós examinamos o livro de Provérbios e eu realmente não poderia te contar, mas foram várias vezes. Então nós precisamos estar constantemente lembrando a nós mesmos para que nós não deixamos ir aquilo que nós aprendemos. Então diz, guarde, valorize, mantenha. Qual é o maior tesouro? Não é riqueza neste planeta. Não é a sabedoria dos homens. Não é a fama. O que é o maior tesouro? O maior tesouro é a palavra de Deus. Agarre a palavra de Deus. E por isso, então, não, jovens, me escutem. Isso não é praticamente, eu vou estudar isso porque tenho que... Ou vou guardar isso porque a minha vida depende disso. Quanto mais você estuda, mais você ama. Você ama a palavra de Deus. Você começa a se deleitar com a palavra de Deus. Então, não é apenas algo que você tem que fazer, algo que você quer fazer. Agora, então, nós falamos sobre a advertência. Agora, eu quero falar sobre mordomo por um momento. Mordomo é a nossa responsabilidade. Uma vez que nós ouvimos a palavra de Deus, como nós podemos reagir? Nós seremos responsabilizados. Agora, a primeira coisa que eu quero fazer é falar sobre a responsabilidade dos pais. Então, se os seus pais não estiverem no quarto, diga para eles entrarem. Porque olhe para o versículo 11. O pai, nós presumimos, está falando aqui, nós podemos dizer o pai. E diz, no caminho da sabedoria te ensinei e pelas veredas da retidão te fiz andar. Agora, aqui está uma pergunta para os pais. Vocês fazem isso? Dirigem os seus filhos com relação à sabedoria? Isso significa mais do que simplesmente dizer para limpar o quarto ou ficar longe dos problemas. É buscar ativamente, de maneira proativa, direcionar os seus filhos no caminho da sabedoria, nunca se esquecendo que o fim de toda sabedoria, a verdadeira sabedoria é Jesus Cristo, direcionando eles a Cristo e direcionando a palavra de Cristo. Eu conduzi por um caminho. Você lidera seus filhos? Ou eles meio que lideram a si mesmos? Você está tão ocupado que simplesmente os deixa sozinhos? Pais, nós temos uma tremenda responsabilidade, nós podemos ver isso aqui. Agora, eu quero dizer algo. A sua grande responsabilidade é fazer parte de uma igreja local bíblica com anciãos piedosos e levar os seus filhos para definir ali, debaixo do ensino bíblico de homens bíblicos. Mas vocês também, como pais, têm a responsabilidade de ensinar a eles a palavra de Deus e exemplificar, para ser um exemplo de alguém que obedece a palavra de Deus. Agora, a responsabilidade dos pais. Em primeiro lugar, dirigimos os nossos filhos no caminho da sabedoria, através do ensino, da instrução, levando a uma vida disciplinada, levando a uma vida ordenada, de acordo com a vontade de Deus. Agora, eu quero voltar a uma passagem clássica, pais. Nós já passamos por isso algumas vezes, mas não vai doer apenas mencionar de novo. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 a 7. Vamos ler. Ouve, Israel. Pais, prestem atenção. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele é soberano. Ele é Deus. Ele merece a nossa lealdade, a nossa obediência. A melhor maneira pela qual mostramos a nossa fidelidade a Deus, versículo 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Mesmo quando nós olhamos em 1 Timóteo, lá no Novo Testamento, descobrimos que o objetivo do ensino, da verdadeira instrução, é o amor para com o Senhor nosso Deus. Não é simplesmente ensinar as crianças a fazerem a coisa certa. Você pode ensinar um macaco a fazer a coisa certa.
mas é ensinar eles a amarem o Senhor nosso Deus. E fazemos isso por intermédio dos nossos ensinamentos, mas também pelo nosso exemplo. Pais, deixa eu fazer uma pergunta a vocês antes de continuarmos. O filho de vocês é capaz, ou seria capaz de dizer, você sabe que eu observei meu pai, e eu posso dizer, olha, em todas as suas imperfeições, que ele ama a Deus. Ele realmente ama a Deus, sabe? A minha mãe, às vezes, ela queima o pão, mas ela realmente ama a Deus. Às vezes ela tem que vir até mim e pedir perdão, porque ela simplesmente, ela é humana, ela é imperfeita, mas ela ama a Deus. Eu posso ver. Vamos então. Versículo 6. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Diz que deve estar no seu coração. As pessoas sempre vão imediatamente para a memória das Escrituras. Você precisa memorizar as Escrituras. Bem, isso não é o que é dito. Você pode memorizar as Escrituras e ainda não está no seu coração. Está internalizando a Escritura. Sim, a memorização faz parte disso. Mas a ideia é que, conforme você se alimenta das Escrituras, se torna uma parte de você. Se torna algo que você ama. Se torna algo que você precisa. Volte para John Bunyan, que escreveu O Peregrino. Ele disse, olha, se você cortasse ele, que ele sangraria a Bíblia. É esse tipo de coisa. É disso que nós estamos falando. E ele diz que tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho ao deitar-te e ao levantar-te. Isso significa mais do que uma devoção familiar. Não significa menos do que uma devoção familiar, mas isso significa mais do que uma devoção familiar. Na minha família, nós temos devoção familiar provavelmente 4 ou 5 vezes por semana. Em que nós estudamos a palavra de Deus, nós oramos juntos. Mas é mais do que isso. Quando você está caminhando pelo caminho. Eu costumava passar muitas vezes nos bosques com os meus meninos. E mesmo lá nós falamos sobre Deus. Vendo algo incrível na natureza, falamos sobre Deus. Não de uma maneira forçada. É só que você internalizou a palavra. E se você ama Deus, você, olha, realmente não encontra muitas coisas deste mundo que não se relaciona com Ele. Vamos a Efésios apenas por um momento. Efésios 6:4. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Sabe, muitas vezes nós temos algum tipo de queda de energia aqui, mas nós vamos ficar bem, está de volta. Pais muitas vezes ficam irados com os seus filhos. E ninguém está além da ira. Mas se nós despertarmos a ira nos nossos filhos, nós devemos pedir perdão. Nos humilhar diante deles. Mas aqui está algo que eu gostaria de ajudá-los a ficarem menos zangados com seus filhos. E como nós podemos fazer isso? Bem, se você investir mais nos seus filhos... Olha, eu ouvi pais reclamarem, tão decepcionados com os filhos, e eu perguntei a eles essa pergunta aqui, ó. Quanto tempo você investe na sua criança? Sabe, nós temos um ditado, se você está tentando construir uma nave espacial com uma corda de salvamento, você não está investindo muito no projeto. Então nós estamos com raiva porque os nossos filhos não sabem como agir em um restaurante, mas quanto tempo você investiu em casa ensinando eles a agirem? Eles não sabem mostrar respeito. Quanto tempo você tem ensinado eles a mostrar respeito? Você entende? Ninguém nasceu com a sabedoria. Nós aprendemos sabedoria. E muitas vezes nós estamos com raiva dos nossos filhos porque eles não agem, eles não se tornam o que nós desejamos, mas não colocamos muito neles. E sim, como já disse, a igreja pode fazer um grande investimento, a escola dominical, às vezes uma escola bíblica pode ser um grande investimento, mas o fato de outras pessoas fazerem investimento nos seus filhos não significa que você fez a coisa certa. Você deve fazer um investimento nos seus filhos.
Não provoqueis vossos filhos a ira. Como eu posso evitar ou pelo menos minimizar isso? Educando eles, disciplinando eles na instrução do Senhor. Então, quando ele diz no capítulo 4, versículo 11, no caminho da sabedoria te ensinei, pelas veredas da retidão te fiz andar. Ele está dizendo que como pai, isso é o que ele fez. E como mãe, pai e mãe, é o que você deve fazer. Porque os provérbios não falam apenas sobre a instrução de um pai, mas também a instrução de uma mãe. Então a responsabilidade dos pais é direta, através do ensino direto, através do ensino, mas também liderando pelo exemplo. Eu vou apenas trazer 2 versos sobre os quais nós falamos antes, mas eles são tão importantes. E eu sei, veja, eu moro no mundo real. Eu passo a maior parte do meu dia estudando a Bíblia, ou ensinando, e eu preciso ser lembrado dessas coisas constantemente. Nós temos que liderar por meio de exemplos. Você não simplesmente direciona seus filhos, ensina coisas. Você também mostra com o seu próprio exemplo, e pode ser assim que você obedece ao Senhor e à sua vontade, mas também como fazer o que você faz quando descobre que não obedece. Você se humilha, você pede perdão, você começa de novo com uma nova esperança, porque a obra de Cristo é perfeita. Então, uma das minhas passagens favoritas, Esdras 7:10, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Quero falar por um momento com os pais. Olhem bem nos meus olhos. É vocês? Você diz, bem, eu não sou um professor e não me importa. É você. Você dispôs o seu coração para estudar a palavra de Deus? Quantas horas durante o dia? Quanto tempo você aloca para isso? Sim, eu sei que você pode ser um grande homem de negócios, um homem ocupado, um soldador, um carpinteiro. Você pode estar gastando 10, 12 horas por dia nisso. Eu entendo, mas entenda que ainda não é uma desculpa. Você decidiu estudar a palavra de Deus. Você diz, bem, eu vou à igreja, sabe? Eu estive em igrejas com pregadores fenomenais e eles são uma bênção. Não é suficiente. Você é obrigado a estudar as Escrituras. Você dedicou seu coração a estudar a lei do Senhor, você colocou o seu coração para praticá-la. É o seu principal objetivo. Ser obediente à palavra de Deus. Isso é refletido, seus filhos enxergam isso. Sabe, eu posso dizer que o meu principal objetivo na vida é ser o melhor boxeador que já existiu. Mas se eu nunca treinar, ninguém vai me levar a sério. Então, você dispõe o seu coração para ensinar. Pais, vocês percebem? Eu só quero dar aos meus filhos as coisas que eu nunca tive. Isso não são realmente coisas bíblicas. Você dá a seus filhos as coisas que o Senhor ordena, e Ele ordena que você os crie na disciplina e na admoestação do Senhor. E todos nós precisamos ser lembrados disso. 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, Paulo diz. Rapaz, isso parece orgulhoso, não é? Mas olha o que ele diz. Sede meus imitadores, assim como eu também sou de Cristo. Sabe? Faça porque eu disse para fazer. Bem, sim, as crianças deveriam obedecer aos pais, mas faça como eu disse, porque eu disse realmente Você precisa se explicar. A nossa autoridade vem da nossa conformidade. E a conformidade das nossas palavras, nossos comandos para os nossos filhos, a palavra de Deus. Você está entendendo que isso é extremamente, extremamente importante. Paulo está dizendo aqui, sim, seja um imitador meu. Mas apenas na medida em que eu imito a Cristo. Você entende? Esse é o objetivo. E sabe, às vezes, muitas vezes ao longo dos anos, eu tive que ir até os meus filhos e dizer, sabe, eu simplesmente fui negligente com vocês. Quando vocês me fizeram aquela pergunta, eu estava pensando em outra coisa e me perdoe. Não me imite nisso, porque nisso eu não estava imitando a Cristo. Você entende?
Então todos nós vamos falhar, porque Cristo, ele é impecável, ele é perfeito em todos os seus aspectos. Mas se nós vamos criar os filhos, nós precisamos estudar a palavra, nós precisamos praticar a palavra e nós precisamos ensinar ela, sempre que nós tivermos a oportunidade. Ok, bem, vimos então nesta passagem como os pais administram. Agora, quando nós voltarmos na nossa próxima lição, nós vamos olhar para a responsabilidade das crianças. E crianças, a responsabilidade de vocês é muito grande. Especialmente se os pais de vocês estão investindo em vocês com a palavra de Deus. Ok, bem, Deus os abençoe e nos vemos na próxima lição.